Acho que o pessoal não leu meu job description. É uma enorme satisfação estar com vocês. Isso não é só uma frase de abertura, mas para quem pratica literatura, cinema e assemelhados no Brasil, é um prazer muito grande ver um ambiente como esse, de pessoas que estão aqui aparentemente por algo além da cerveja, que eu olho com muita inveja, porque como a mulher e eu estamos grávidos, e eu, como marido contemporâneo, resolvi abdicar do álcool junto com ela. Então, a vida perdeu quase todo o sentido nos últimos tempos. Agradeço a CPFL, agradeço a Diana Corso, a psicanalista que organiza esse módulo desse encontro, pela oportunidade de estar aqui. Sabe que quando eu acho muito representativo quando a gente sai com alguém pela primeira vez, né? Especialmente uma cena de sedução, assim, então tu pensa, digo tudo de ruim sobre mim de cara ou eu guardo para soltar aos poucos pílulas, né? Então já conto logo que eu não gosto de teatro nem de brócolis ou eu enrolo por um tempo. Vamos admitir o mais óbvio, eu sou gaúcho, isso costuma ser grave e meio que sem solução. Eu moro em São Paulo já há uns 4 anos, estou no processo de obtenção do meu green card paulista. Está indo bem por enquanto, não posso pegar multa nem coisa do tipo. E atuo com cinema, com literatura já há algum tempo. Eu era mundialmente conhecido na grande Porto Alegre, agora estou expandindo meus universos aqui no norte do Brasil profundo. E, basicamente, talvez o que me seja um pouco distinto do que é predominante na literatura brasileira é que eu tenho um particular interesse pelo contemporâneo, como tudo, como fonte, como tema, como forma. Tentar decifrar, traduzir e transformar em algo mais compreensível, algo que atinja a todos nós, em princípio, que é o contemporâneo. Que eu acho que é um contemporâneo como nunca houve antes. Eu estava falando sobre Berlim, né, que é uma cidade favorita minha. A cerveja é ótima. É melhor não pensar nisso. E onde há um museu, que agora acabou de mudar. Eles têm muitos museus. Quando eles não têm o que fazer, eles abrem um museu novo. É um hobby deles. E havia um neon no Museu de Arte Egípcia. E dizia, all art has been contemporary. Toda a arte já foi contemporânea. O que é muito bacana no Museu de Arte Egípcia, refletir sobre isso. Que o pessoal não estava fazendo arte egípcia no Egito para o futuro. O contemporâneo ele é um desafio especial por vários motivos. Entre eles, o fato de ser onde a gente vive. E isso perturba a nossa capacidade de observação. Estar imerso em algo não ajuda. Eu acho que a última pessoa para quem eu pediria uma definição de água seria um peixe. Acho que esse cara não vai ter uma coisa muito boa a me dizer a respeito. E nós somos peixes no contemporâneo. O contemporâneo ele é composto de vários elementos. Digamos, o presente, na verdade, que é onde o contemporâneo se insere, é composto de vários elementos. Tem o Bolsonaro no presente, que não é um elemento contemporâneo, é pré-histórico. O presente ele é composto de várias camadas que interagem e é através delas que a gente navega. O contemporâneo é um elemento do presente. E ele se destaca dos outros elementos por ser algo que nunca houve antes. E diferente de outros presentes, o nosso presente ele é muito assim. É muito nunca houve algo assim antes. Tenho certeza que a minha tataravó não passou pelo que eu estou passando. Meu bisavô não passou pelo que eu estou passando, o que vocês estão passando. O mundo mudava em quantums muito mais lidáveis e negociáveis. A gente não tem o luxo do tempo. A gente não tem o luxo de poder compreender algo. A gente entende já é tarde demais. E a literatura, ela sempre viveu de um tempo e um afastamento em relação ao que acontece. O escritor tradicional tinha esse privilégio do distanciamento. Lá do seu Olimpo, ele ficava olhando e dizia, agora entendi. Vai lá e lança um livro definitivo, dali a 3 anos alguém vai ler. No século XX, quem ocupou esse espaço de tradução do mais imediato foi cinema, a música, especialmente pós-guerra. E a literatura ficou meio que um pouco, qual é o meu espaço nesse negócio todo? O Brasil
vive uma questão, a América do Sul, mas o Brasil em particular, como os brasileiros não gostam de coisas muito dramáticas, a nossa ditadura durou muito, né? As argentinas são assim, começou, acabou, sabe? Começou em 76, acabou em 82. Em algum banho de sangue e um tango. A gente não, a gente vai levando e vai levando. Foram 20 anos. Então, quando o mundo do pós-guerra está se constituindo, que é quando o século XX começa a sofrer, o século XIX para o XX, 20 que vinha do XIX, a gente está no meio de uma ditadura e as coisas não estão acontecendo. A ditadura, na verdade, no Brasil é um grande evitador. Ela não tinha proposta. Aliás, a ditadura nunca tem proposta. A repressão raramente propõe algo. Ela evita algo, ela impede algo. Então, a gente passou 20 anos de um relativo nada. Havia uma oposição ao que estava lá, mas uma oposição a uma coisa muito evidente, uma coisa muito má e óbvia, que era o que nos oprimia. E o resto? E o que a gente quer? Eu cresci, era adolescente, criança, adolescente na ditadura, no regime militar, eu lembro que a gente era contra. Se perguntasse a qualquer um de nós, a maior parte de nós pelo menos, o que a gente acha, a gente é contra. Agora, o que vocês são a favor? A gente não ia saber dizer. Por quê? Porque como é que eu vou saber que eu sou a favor? Não me deixam praticar? A nossa experiência com poder praticar é muito recente. Então a gente já pegou o mundo acelerando. O mundo já estava lá desde 68, quebrando com a estrutura da primeira metade do século XX, com aquela família que havia, estava já em implosão lá fora, e a gente aqui ainda lidando com AI-5, com Geisel, com Figueiredo, e aquelas coisas, aquela tralha toda. Quando a gente se livra disso, já final dos anos 80, e em vez de uma coisa compreensível, vem o Sarney. Vocês lembram? Vocês não lembram disso, mas tinha uma promessa brasileira que era o seguinte: está tudo muito ruim porque tem uma ditadura. Quando acabar esse negócio, tudo vai ficar muito bom. Vai ser uma festa. Acaba o regime militar e nos dão o Sarney. Tipo assim, era isso? Sabe, eu não paguei para esse negócio, sabe? Eu queria outra coisa. Ou seja, prolonga o nada. A gente começa a sentir os efeitos, as mudanças radicais pós-industriais faz muito pouco tempo. E elas se manifestam rapidamente, mas se manifestam muito recentemente. Então é difícil dar conta, mais difícil no nosso caso, talvez. A gente tem a vantagem, sendo brasileiros, a gente é rápido porque a gente não tem muita tradição, não tem muita raiz. Eu gosto muito da imagem de uma canção ruim da John Baez, que era assim, Tumbleweed. Tumbleweed são aquelas raízes, sabe aquelas plantas de filme de cowboy que passam rolando? A função delas é passar rolando na frente da câmera. Bate um vento, já vem um tumbleweed, assim. Serve para isso. Mas é muito legal, o verso é assim: When I broke my roots free, I became a slave to the wind. Quando eu libertei as minhas raízes, me tornei um escravo do vento. É muito a nossa sensação. A gente é muito assim. Quando a gente conseguiu romper com alguma coisa, veio o vento do ultracontemporâneo e levou a gente. Cá estamos nós dando volta por aí. É assim que a gente se sente. Imaginem tentar fazer literatura com base num troço que fica girando assim o tempo inteiro. E é isso que a gente tem que fazer. Ou desistir da tentativa e ficar na literatura moderna, que é o que a gente mais faz no Brasil. E o que a crítica mais entende no Brasil. Porque a crítica também vem desse processo de estagnação por muito tempo. Então ela entende século XIX e século XX. O grande romance moderno, Thomas Mann, vamos embora. Só que o nosso mundo não é esse. Como é que traduz o nosso mundo com um chorinho? Alguém consegue dar conta do nosso mundo compondo belos chorinhos? Não. O nosso mundo não é traduzível por um belo chorinho. É uma outra coisa. Talvez até um rap, mas não é um chorinho. A literatura tem que aprender a fazer rap. Quando eu comecei a escrever, ainda mais no Rio Grande do Sul, que é um estado muito passadista, muito ligado na história, o que é bom também, meus amigos faziam cinema. Vocês vão ver a consequência desses trabalhos, que eu vou mostrar alguns pedaços para vocês hoje, que é o belo filme Antes que o Mundo Acabe. E eu era o cara que fazia... Eu não fazia cinema, porque dá muito trabalho fazer cinema, né? Eu não tenho esse tipo de disposição. De cara, meu segundo livro, eu estou entrevistando uma garota, e, de novo, era uma garota de 14 anos que, para mim, interessava por ser um sintoma contemporâneo, e não por ser uma pessoa de 14 anos. Eu não estava interessado em fazer literatura infanto-juvenil, que é o grande mercado no Brasil. Eu queria fazer a história de um personagem... Assim, como é que é ter 14, 15 anos no Brasil do final dos anos 80? E ouvindo essa menina, e para o meu é meio complicado o meu trabalho de fazer pesquisa com pessoas de todas as idades e não parecer pedófilo bem nessa hora, né? Então eu estava ouvindo essa menina contando todos os seus dramas
E ela disse que ela queria ir para a praia com o namorado e não podia. E ela fala, eu acho que naquele livro meu está a primeira vez registrado um verbo que representa a maior revolução de comportamento feminino contemporânea, que é o ficar. O ficar, para quem não sabe, é uma revolução. Acho que não sei se o pessoal já cresceu praticando aqui. Alguns sim. É uma revolução. É a primeira vez que as mulheres adotam um comportamento, uma atitude, digamos, positivista em relação ao desejo, que era uma coisa masculina. A atitude feminina em relação ao desejo era, digamos, dialética. Desejo, justificativa, realização. Justificativa era casamento, depois era gostar de alguém, sentir algo especial, sabe? E aí, então, vai rolar. O ficar, ele abdica da justificativa. É desejo e execução, como é uma atitude masculina. Isso é uma revolução, a grande revolução dos anos 60, 70, 80 para cá, digamos 70 para cá, e quem realiza? Jovens, garotas, adolescentes nos anos 80. Não foram professores da USP. Nem a minha geração não foi. E o que me chamou a atenção na época é que um comportamento radicalmente novo, que mudava o papel feminino no jogo, já surge com verbo e substantivo. Era ficar e ficação. Comparando, morar junto. Como é que a gente descreve? Qual é o verbo que descreve a relação que é um casal que não casa e mora junto? Qual é o substantivo que descreve a pessoa que mora junto com a gente sem ser casado? Companheiro? É meio petista, né? Meu companheiro, minha companheira. A questão de ordem. Eu quero ver novela. Não, hoje não. Não tem, até hoje não tem. A gente tem um comportamento radical, que é o não casar, que é algo que surge nos anos 60, 70, se afirma e vem embora, e não tem até hoje uma expressão que nomeie. E, no entanto, ficar já surge com nomeação. Isso é interessante para quem trabalha com palavra, que escritores, às vezes é o caso de escritores. Ou seja, num livro lá em 88 eu já tinha capturado um negócio que era uma revolução. E uma revolução conduzida, a primeira da história, digamos, por adolescentes femininas, por meninas. Porque a outra revolução foram garotos, que eram os Beatles. A revolução do rock é masculina, a revolução do ficar é feminina. Quando você olha para isso, você se convence que o papel feminino mudou e agora ele é protagônico. E que isso vai dar confusão. Óbvio que vai dar confusão. Você não transforma o papel a dois, teoricamente dois universos, homens e mulheres. Você não transforma o papel de um sem modificar todo o outro, sem modificar o grande jogo. É impossível mudar nesse nível um sem transformar o outro. E é isso que a gente está vivendo agora. Agora começa a ter as consequências, elas surgem agora, elas se consolidam, elas já viram alguma coisa. No começo é só um desconforto, depois vira alguma coisa. E essa coisa está no ar, está acontecendo, está na prática. Uma delas é a nova família. Nossa família hoje é consequência dessas coisas que a gente está falando. E ela é completamente diferente do que tinha antes, para o bem e para o mal. Eu vou listar rapidamente para vocês os meus últimos livros, e depois eu vou falar sobre o filme Antes que o Mundo Acabe. Nós vamos ver 5 segmentos curtos do filme que eu vou comentar, sem estragar a experiência de ver o filme, para quem quiser, ainda mais que saiu em vídeo, DVD, vídeo. Yes! Sim, eu sou um ser dos anos 80. Eu espero para sair em vídeo antes de ir. E a gente, então, encerra essa parte inicial e passa para a conversa, diálogo com o pessoal da internet, com a Diana e com todos que quiserem se manifestar, sem que isso envolva jogar objetos sólidos em mim, por favor. É considerado de mau tom. Eu tinha anotado tudo isso. Lá por 90 e poucos, começa já a se consolidar, começa a ter jeito, textura, substância, essas mudanças. Nós começamos a nos libertar dos papéis. O primeiro efeito dessa coisa é que a gente vira tumbleweed, a gente vira essas vegetações, a gente perde os papéis. O meu avô sabia exatamente o que fazer aos 30, 40, 50, com sorte chegava aos 60. A gente morria cedo, se lembram? A gente morria muito cedo. Os homens por opção, né? Os casados, pelo menos. Era preferível. Vou arriscar o outro lado. Acontece, né? Porque pelo menos tem uma chance de ser legal.
Meu avô era um cara que tinha papéis claros e pouco tempo para especular sobre o assunto. Nossos bisavós morriam com 45, 50 anos em média. No século XIX, a vida média era 39 anos, se eu não me engano. Entre os indígenas, 21 ou 22. Portanto, não romantizem a condição indígena. Ela era muito rápida. A gente vive 80 hoje. Ou seja, a gente entra na vida adulta aos 20 e poucos, porque também tem um desejo de entrada na vida adulta, uma antecipação. É outro fenômeno contemporâneo, um desejo pelo adulto. O jovem quer passar rápido por esse negócio e virar adulto cedo. E aí ele vai estender por 40, 50 anos essa condição. Porque com a ruptura do papel, você não fica velho antes de realmente ser obrigado a isso pela artrose ou alguma coisa semelhante. Não vai ser. Você está livre desses papéis. A liberdade é uma das coisas mais angustiantes que existem. Dois públicos particularmente angustiados no nosso mundo são as mulheres e os alemães orientais. Não sou eu, é pesquisa. Mulheres e alemães orientais, pessoas libertadas, né, de uma condição teoricamente opressiva, são os mais infelizes. Nos anos 90 começa a tomar forma essa coisa. Livres de papéis, a gente busca funções. E funções que correspondam aos nossos desejos, que a gente nunca praticou antes desse jeito. Ou seja, vai lá e faz o que bem entender. Como assim? Eu? Mas se para um homem já é complicado, e a mulher, que nunca teve protagonismo histórico, nunca teve essa função. Imagina a complicação de uma mulher. Faz 50 anos que ela começou com a possibilidade de virar protagonista do processo, e não mais vítima de alguém. Então, como é que tu faz para aprender um negócio assim? É muito angustiante. Óbvio que esse sistema vai ser um sistema tenso e relativamente instável. Aí eu publiquei um livro chamado Simples. Simples saiu em 2004 pela editora Record, do Rio de Janeiro. Eu entrevistei homens e mulheres entre 20 e poucos e 50 e poucos no Brasil inteiro. Todos eles eram separados, homens e mulheres. Sabe qual era a palavra-chave que me chamou a atenção? Alívio. Não era dor, não era perda, não era luto, era alívio. Antes disso, no mundo romântico, como é que era um tempo sem um amor? Tristeza, devastação, deserto. Onde começa ou acaba, ou começa um filme ou um livro romântico, industrial? Encontrando alguém. Ali a vida começa a ter sentido. A vida solitária não tem nenhum sentido. O romântico é assim. Essas pessoas separadas me descreviam alívio por estarem separadas. O que isso sugere? Que o troço da qual elas vinham estava difícil. Isso me chamou muito a atenção. Isso ia contra a nossa expectativa do que é uma vida sem um relacionamento. Agora, você some isso, o fato de relacionamentos serem muito tensos, por tudo isso que a gente falou, com alguém ter inventado o ficar, e que adultos adotam, então um comportamento criado por adolescentes que adultos adotam. Eu vou ficar. Está tão complicado esse negócio de tentar achar a pessoa ideal, casar, ficar feliz para sempre, que eu vou ficar. E eu vou ficar legal assim. Eu vou abdicar de um sonho maior por uma coisa mais conveniente, talvez mais satisfatória. Isso me chamou muito a atenção. E eu fiz um livro chamado Simples. Quem quiser ler, leia. São contos, são textos de vários tamanhos, mas um se chama Minha Futura Ex-Mulher, por exemplo. E é um cara conhecendo a sua futura ex-mulher, porque é isso que vai ser. Tem um conto chamado Orgasmo, que tem duas versões. A feminina tem 18 páginas, a gente quase morre, mas chega no final. A masculina tem 4 linhas, óbvio. A literatura se inspira na vida real, às vezes, né? Depois do Simples, a Diana Corso sugeriu, num artigo que ela escreveu sobre o Simples, que aquele livro apontava para uma questão com a qual a psicanálise debatia já há décadas, que era o que viria depois do sexo. A psicanálise também está olhando com muita atenção para isso que a gente está conversando, é óbvio, é o negócio deles. Tipo ser humano, né? Nós vivemos séculos mediados por uma tensão produzida pelo amor barra sexo, sexo barra amor. Essa é a tensão, o proibido, o desejado, o buscado. De repente você tira essa tensão. Sexo virou algo tão parte do cotidiano quanto qualquer outra coisa. Eu dizia cerveja, mas no meu caso não se aplica, né?
Então, como é que a gente faz para viver sem sexo? Na hora que isso desaparece do pacote de problemas que a gente tinha que lidar com, como é que você faz para viver num mundo onde isso deixou de ser um impedimento moral, um grande problema, uma grande angústia, um grande sofrimento? Como homens e mulheres se reconfiguram para lidar com esse tipo de vida? Eu fiz um livro chamado Depois do Sexo, quem quiser arriscar está lá. A minha leitura do ponto. E o que surge ali é uma nova mulher. Essa mulher que começou ficando nos anos 80 e hoje é uma adulta, ela faz uma substituição, não só do papel tradicional dela, mas do papel tradicional do homem. Ela passa a adquirir um falo próprio. Em vez de depender do falo tradicional masculino, ela diz, não preciso disso. Eu posso construir um meu, que é poder, autonomia, grana. Então, por que eu vou precisar disputar com um cara uma coisa que não é minha, se eu posso construir uma própria? E ela faz isso. Isso gera um monte de problema. Porque agora, qual é a nossa função nesse negócio? Essa vida vai ser, por definição, solitária? No livro eu escolho uma juíza, que eu acho que é um símbolo dessa nova. Quem quiser entrevistar juízas, vão ver que é um alto símbolo dessa nova mulher. Depois disso, e por acaso, eu fui fazer um livro chamado Nem Pensar. Nem Pensar é a história de um garoto de 11 anos que eu conheci, que os pais vêm anunciar que vão se separar. Uma das coisas que me chama a atenção, que me interessa na vida, como escritor, são aqueles muitos eventos que são terrivelmente dramáticos, mas, por serem frequentes, a gente não pode assumir como dramático. Sabe? A gente sofre que é o diabo. Mas como acontece com todo mundo, a gente tem mais ou menos que levar na boa. Tipo, não posso nem me jogar no chão e fazer um escândalo. Porque acontece com todo mundo. Acontece muito frequentemente. Gripe. Sabe gripe? Gripe, a gente quer morrer. Só que pega mal em público, pelo menos. Por quê? Porque é uma gripe. É horrível. Eu me vacino há 13 anos para não pegar esse negócio. Eu fui numa viagem romântica para Buenos Aires e me gripei no avião. Grande investimento a minha viagem romântica a Buenos Aires. Ou seja, eu não posso admitir, eu não posso nem aceitar que aquela coisa é tão intensamente dramática porque ela é frequente. Separação dos pais é um exemplo. Tudo que a gente falou agora leva a casais que se reconstituem continuamente. Se eu busco satisfação, estou livre de papéis, vou viver a minha vida adulta por 40, 50 anos, eu vou buscar satisfação, vou buscar felicidade. Eu não tenho mais um sentimento de dever. Dever é tradição. Ruptura com a tradição me joga para um outro sistema. Não tem mais dever. Agora eu vou buscar minha satisfação. Isso leva a casais instáveis. Isso leva a buscas. Isso leva a desconstruções e reconstruções. Óbvio que um garoto de 11, 12 anos vai ser chamado a participar desse negócio. Para um garoto de hoje, que a família virou democrática, família democrática, a gente decide tudo juntos. Tudo são acordos, né? O que fazer no fim de semana, que prato pedir no restaurante, o garoto participa de tudo. De repente, os pais vão lá e fazem uma escolha definitiva que desmonta o mundo dele e ele não participou. Óbvio que ele não aceita isso e parte para uma atitude de nem pensar, não vão se separar mesmo. E passa a tentar sabotar o plano dos dois. Meu próximo livro, que, já que a gente é íntimo, vou compartilhar de uma angústia minha com vocês, chegou lá em casa ontem a coisa que o escritor mais odeia sobre a Terra, que é o original do livro, a prova. A gente manda para a editora e a editora devolve a prova, que é o livro composto, pré-impressão. E a gente tem que fazer a revisão da prova, que é o que vai para o mundo. É horrível, porque você pensa, então é sério. Quer dizer, o que eu fizer ou não fizer é o que as pessoas vão receber. Então está lá em casa desde ontem, lá num canto, e a nossa relação é muito tensa entre mim e a prova. E eu não estou bebendo cerveja, então fica mais tensa ainda, né? Não posso ter uma compensação. Esse livro se chama Primeira Vez em Muitas Vacas. Primeira Vez em Muitas Vacas é a história de uma garota, história real, baseada em minhas sobrinhas, que é mais seguro do que entrevistar pessoas no mundo aí fora. Que é a nova garota, essa nova, a última onda feminina, que é a menina que resolve que quer sexo por vários motivos, nenhum deles os motivos tradicionais, e um deles simplesmente para não ser a última da turma. Sério. E o medo dela não é que os pais descubram que Deus castigue, o medo dela é que ela não seja muito competente e fique com uma fama de incompetente, porque com rede social se espalha tudo. Isso é novo. E ao resolver que ela quer entrar nesse novo universo, ela descobre que não é mais tão simples, porque
Agora os homens estão começando a viver as consequências das mudanças como elas batem para eles. E esse novo garoto não está à disposição. Ele não se sente comprometido com o desejo e a missão feminina. Ele não tem que atender a mulher mais. Ela o libertou. Portanto, essas meninas descobrem que não é tão simples. Tipo, tô afim, legal, e o mundo olha e diz, e eu com isso. Os menininhos querem jogar bola e os mais velhos querem pegar as mais velhas. E onde é que ela fica nesse processo? Eu registrei essa história dramática no livro Primeira Vez em Muitas Vacas, que sai, se tudo der certo, em agosto, por aí. Ou seja, não é o meu desejo de retratar o mundo adolescente e de atender as expectativas da escola, etc. e tal. É simplesmente o mesmo olhar sobre as consequências do contemporâneo sobre a gente. Um dos meus livros, chamado Antes que o Mundo Acabe, virou um filme. E de uma forma um tanto incomum, virou um bom filme. Um excelente filme. Muito melhor que o livro. Eu sou um autor que teve a sorte e o azar de ser bem adaptado, porque agora o pessoal pode comparar, né? Se eu soubesse disso, tinha dado para o Barretão adaptar. Aí saiu o filme, é uma beleza de filme. E o filme é a história disso, é uma família. Como é que é a nova família? A nova família não é biológica, a priori. A biológica, a tradicional, todo mundo tem mais ou menos uma função, ninguém tem que refletir muito sobre o assunto. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. A priori. Salvo o DNA em contrário. A família não biológica não tem essa simplicidade. Cada papel lá tem que ser desenhado, isso tem que ser refletido. Como é que é ser meio pai, meio filho, meio irmão? Como é que se configura esse negócio? Aquele cargo não é assegurado, aquela função não está desenhada. Como é que eu faço? E eu escolhi a história, que a gente vai passar a ver agora uns trechos, de um garoto que me chamou muito a atenção quando eu conheci essa história, que é uma história muito frequente, especialmente na periferia. Essa história não se passa na periferia, mas é muito frequente na periferia, que é o garoto que não conhece o pai. E ele é um menino de classe média. No livro se passa em uma cidade maior, e no filme uma cidade pequena, que intensifica esse conceito de Antes que o Mundo Acabe, que é o título do livro e do filme, porque uma cidade pequena, esse garoto vai ter que ir embora no ano que vem, porque acabou a possibilidade de escola, acabou, o ensino médio acaba, ele tem que ir embora. Então todos esses garotos têm que ir embora, não tem escolha, o mundo acaba, com aviso prévio. E ele, que está enfrentando todas aquelas questões clássicas de um adolescente, e algumas novas, que tem uma nova mulher, a namorada é uma nova mulher, portanto ela traz novos problemas para ele. Nesse meio dessa confusão, ele recebe um indício de existência e de desejo de diálogo do pai que ele não conhece. Ele mora com a mãe e com o pai não biológico, que é o pai, na prática, com uma meio-irmã. E recebe um envelope de um pai biológico que ele não conhece, ele nunca viu, não sabe quem é, não sabe o que é. E é confrontado com uma realidade mais complexa do que ele tinha até agora e tem que fazer a primeira escolha adulta da vida dele, que é abrir ou não abrir o envelope. Para aumentar a confusão, a mãe, deu o nome para o filho desse pai que foi embora. Portanto, o garoto é Daniel, o pai é Daniel. Quando chega o envelope, o que tem na frente e o que tem atrás do envelope? Daniel e Daniel. É mais confusão ainda. Quem é esse cara? Vamos olhar esse primeiro bloco. Bom dia. Ô, Daniel, tu viu? Chegou uma carta de ti pra ti. Maria Clara, por favor. Ai, mãe, só tô perguntando. Maria Clara, mas antes falar mais pouco. Termina de curso, vai. O que houve? Nada, Daniel, bobagem. É, nada, esquece. O que eu fiz? Não te preocupa, monstro. Dessa vez tu não fez nada. Chegou pra ti. Não é pra mim. É engano. Não vai abrir? Não, já falei que é engano.
Deixa eu abrir. Não. Ele já tem 15 anos. Pois é. Já faz 15 anos. Então, rápida anotação. O herói contemporâneo, ele é diferente do herói moderno. O herói moderno, pensem aí, Peter Pan, o Tom Sawyer, Narizinho, Pedrinho, o Harry Potter é um herói moderno. Uma das coisas que marca o herói moderno é que não tem pai e mãe. O herói moderno não tem pai e mãe. O pai e a mãe, eles ancoram a gente na tradição. E a Revolução Industrial tinha que romper, ela precisa romper com a tradição. Para a gente poder executar a nova função industrial, nós precisamos romper com o mundo anterior. Pai e mãe atrapalham nessa hora. Pai e mãe ancora a gente no passado. E não pode ter passado no mundo industrial. Então o herói moderno, que é o cara que conduz, nunca tem pai e mãe. Já o herói contemporâneo, é o contrário, ele tem um excesso de pais e mães. Ele está confrontado com várias tradições. E não vai se libertar delas. Ele vai ter que dar jeito. Vai ter que dar conta dessas várias tradições, de acordo com escolhas que ele pode ou não fazer. Vocês assistindo agora uma cena de um herói contemporâneo sendo confrontado com essa realidade. E o que ele vai fazer a partir disso o define. E ele se dá conta que aos 15 anos está sendo chamado a fazer uma decisão definidora. O segundo bloco, por favor. Ele faz a escolha certa para a nossa sorte. Oi. Aposto que você não esperava por essa, né? Por que eu estou te escrevendo? Boa pergunta. Eu mesmo gostaria de responder, mas a verdade é que eu não sei. Eu estava aqui, no meio da selva, na Tailândia. Você sabe onde é que fica a Tailândia? Selva é um lugar muito pouco agradável, pode acreditar. Eu sempre achei que selva não é pra gente. Mas acontece que tem um monte de gente que vive aqui. E como o meu trabalho é fotografar gente, eu vim pra cá. Eu falei com o ator que faz o pai, que é o Eduardo Moreira, de Minas Gerais, Grupo Galpão. Conheci mês passado, eu não conhecia. E ele falou que foi muito difícil para ele fazer esse pai, que vocês só ouviram, porque ele tem uma personalidade, o tom dele, a forma que ele... É a primeira vez que ele fala com o filho dele. E o tom não é apologético, ele não está pedindo desculpa. Perdão, meu filho, te abandonei. Ele está dizendo o seguinte, sabe? Vou contar uma história, você pode achar o que bem entender. O que é algo perturbador, assim. Ele não está facilitando as coisas, digamos, para esse garoto. E vocês podem ver o tom, né? Oi... porque eu estou escrevendo, eu mesmo não sei. Né? Estou aqui tateando o que acontece. E estou na Tailândia. Sabe onde é a Tailândia? Ou seja, já estabelece um diálogo completamente incomum, já puxa esse cara para uma realidade que não é a dele.
e onde tudo é desconhecido. Ou seja, não só ele é confrontado com o pai, mas confrontado com o mundo ao mesmo tempo. Não é fácil o que esse cara está passando. Quando forem ver o filme, espero que vejam, sintam um pouco de consideração pelo drama desse herói contemporâneo. No próximo trecho, eu queria que vocês vissem a contraposição com o pai não biológico, que é um pai tradicional, entre aspas, e como se estabelece o diálogo desse padrasto com esse filho, e como eles, quais são os rituais deles. Vamos ver esse próximo pedaço. Foi? Aconteceu alguma coisa? Meu melhor amigo tá sendo acusado de ladrão por minha causa. Tem um cara aí que diz que é meu pai e roubaram a minha bicicleta. Nesse caso, só há uma coisa a fazer. Quê? Pão. Existe um espaço no contemporâneo para o bom e sólido mundo da tradição. Para aquele mundo onde há uma segurança, onde as coisas fazem sentido e não são tão complexas e tão difusas. Só que nesse caso do Daniel, do garoto, quem faz um papel é um cara e outro papel é outro. E são completamente distintos. Ou seja, essas duas paternidades não vão ser as mesmas nunca. Não importa o que se faça a respeito. O que eu acho que é uma dimensão que está no livro, mas o filme eu acho que ainda leva mais longe e torna mais intensa a experiência pela qual esse garoto tem que passar. No próximo trecho, o que acontece? Numa situação dessas, o que você imagina? Que esse pai está se justificando por ter ido. E, ou seja, o garoto surge sem pai, ou cresce sem o pai biológico, porque o pai optou por ir. E as coisas nunca são tão simples. E agora os dois, pai e mãe, apresentam para ele as suas justificativas para a decisão que eles tomaram lá atrás e que elas sim definiram o que essa família se tornou. Posso entrar? Eu podia ter ido com ele, mas eu estava grávida. Elaine me disse que estava grávida e que estava decidida a ter o filho, mas não era um bom momento para se viver no Brasil. Eu não queria que meu filho nascesse em uma casa e no meio do monte de bomba. Eu achava que ele ia voltar. Eu não tinha nada contra ter um filho, mas eu não podia ser pai. Pelo menos naquele momento. Um dia eu estava apaixonada, cheia de planos. E no outro eu estava sozinha, sem emprego e com um filho na barriga. Elaine nunca me pediu que ficasse. Se ela tivesse pedido, não sei. Tua mãe é uma mulher muito corajosa. Perseverante e corajosa. Teu pai seria muito infeliz aqui, Daniel. E eu seria muito infeliz fora daqui. E eu não sei, mas eu acho que nada faz uma criança mais infeliz do que pais infelizes. Se tem algo que eu acho que marca o contemporâneo, é a possibilidade da escolha. Acho que a gente nunca teve tão confrontado com o fato de que a gente tem escolhas. E isso talvez seja boa parte da nossa angústia, do nosso sentimento de vertigem. Acho que se algo define o contemporâneo é um sentimento de vertigem. E essa vertigem ela é provocada pelo sentimento de que tudo o que eu fizer é consequência de uma escolha. Eu não tenho mais papéis históricos aos quais eu sou submetido, dos quais eu sou o resultado. Nesse caso, por exemplo, um garoto é confrontado com o fato de que o pai tem uma frase-chave que ele diz aqui. Ele diz assim, olha, eu não tinha nada contra ter um filho, mas eu não podia ser pai. Ele separa as duas coisas, que são vistas como uma coisa só. Ter filho é uma coisa, Neymar. Ser pai é outra coisa. Vocês não viram essa parte do livro ou do filme, mas ele, na verdade, era um fotógrafo publicitário que arranja um emprego de correspondente de guerra.
está indo para o Líbano, quando a namorada aparece grávida. Ou seja, eles assim, como é que eu posso ter um filho que vai ser órfão? Porque eu vou levar um tiro. O meu trabalho implica levar tiro. Isso não está no job description de pai. Pai, assim, o seguinte, olha, eu vou lá levar tiro e meu filho vai ser órfão. Ou seja, não dá. E ela, por sua vez, fala, eu podia ter ido, optei por não ir. Portanto, o que existe é consequência dessas escolhas. E aí, para encerrar essa fase do fílmica, eu selecionei uma última e muito importante sequência, que é a resposta, a reação final, a reação total, global, desse garoto a tudo isso que surgiu na vida dele. Que a gente vai ver agora. Pai, espero que tu esteja bem, que a febre tenha passado. Eu não tenho muita coisa para te mandar, só umas fotos que fiz aqui em volta, na minha cidade. Essa é minha irmã, Maria Clara. Meio-irmã. Às vezes tenho vontade de estrangular ela, mas só metade das vezes. Isso aqui é meu. Sai! Sai, eu tô brincando. Idiota. Daniel! Lembra dela? Dá licença que eu tô trabalhando. Continua bonita como antes? Estudando, que eu sei. Daniel, faz favor. Peraí, você vai tirar foto. Antes que tu fique animadinho com a minha mãe, informo que esse bonitão aí é o dono do coração dela. Sem chances. Tá. Essa é a minha cidade. Não mudou muito desde a última vez que tu viu, eu acho. Ou seja, o nosso herói contemporâneo opta por protagonismo. Ele resolve assumir uma função ativa nesse negócio todo. Ele passa a fotografar a realidade dele para enviar para esse pai desconhecido. E o diálogo dos dois estabelece através de visões, de olhares, de fotos. E não de uma tentativa de um discurso que eu acho que ia ser muito difícil entre dois desconhecidos. O que eu acho que é uma saída particularmente rica por parte desse garoto, desse personagem. Eu tentei fazer uma seleção de cenas do filme que não privasse de quem o desejasse a experiência de ver o filme. Há outros eixos importantes que constituem a história, que não estão aqui. Eu peguei só o eixo da família mesmo, aquela família que não houve, na verdade. A família que não aconteceu por um detalhe, né? Um detalhe. E é isso que eu acho que seria o ponto de partida, um ponto de apoio para a conversa que eu acho que seria legal que se estabelecesse entre a gente a partir de agora. Só assinando, só fechando com o detalhe de que esse filme foi feito pela Casa de Cinema. A Ana Luísa Azevedo é a diretora, ela trabalha há muito tempo, são muito amigos, trabalham juntos com Jorge Furtado, que é um dos grandes cineastas brasileiros, que assina o roteiro junto com Giba Cis Brasil, ela mesma. E eu acho que é uma bela experiência, recomendo a todos. Esqueçam o livro. E quem tiver algum comentário adicional, algo que goste, por favor, me escrevam. Eu sou facilmente encontrável na internet para a gente poder dar continuidade a esse debate de um jeito ainda mais informado. E agora eu creio que seria, além de ser da praxe desse modelo de encontro, bom a gente partir para um debate, não é? Que inicia com a internet. Isso, exatamente. Então, agora já estamos, depois desse belíssimo filme, né? Antes que o Mundo Acabe, eu acho que a gente pôde fazer essa viagem na família contemporânea, graças ao Marcelo, que apresentou isso de uma forma tão expressiva. Então, abrimos agora para as perguntas da plateia. Levantem a mão, por favor, serão atendidos na ordem. Porém, vamos dar início a uma pergunta da Diana Corso, que é a nossa responsável, curadora, né, do módulo, que está em conexão conosco pelo Skype. Então, passamos a palavra. A Diana, daqui a pouquinho, a gente está tentando entrar em contato com ela para ela entrar via Skype. A gente vai colocar ela aqui falando com você. Tá legal. Temos mais ou menos 100 pessoas agora acompanhando. 100? Mais ou menos. Já está fora do ingresso. Acompanhando online essa palestra e vieram várias perguntas aqui. Uma das perguntas é da Mel Costa. E ela te pergunta quais as principais diferenças que você enxerga entre a família antes predominantemente patriarcal e a família de hoje.
que muitas vezes é liderada por mulheres independentes. Quais os efeitos da mulher à frente dessa configuração familiar contemporânea? Eu não, assim, de novo, sem ser um especialista, eu estou tentando fazer minha família faz horas, agora parece que vai. Eu hesitei bastante, né, porque eu achava que não estava preparado para uma missão dessas, mas agora estou super confiante na minha capacidade. E eu acho que o que marca mais essa família nova não é tanto o poder se deslocar do pai para a mãe, porque isso ficaria mais ou menos a mesma coisa. Ser matriarcal com uma família americana ou patriarcal com uma família sul-americana, não é alguém mandando e o resto obedecendo e vamos embora. Isso não é novidade. Eu acho que a família, o diferente mesmo é que ela é criançocêntrica. Ela é mais e mais centrada nos desejos, nas demandas, na dinâmica da criança, do filho. O filho é que assume um papel que ele nunca teve nessa família, não é o pai ou a mãe. Então, o que me chama mais atenção é esse novo protagonismo dos filhos, que é algo com o qual... E isso é complicado, porque é você deslocar um eixo de decisão para alguém que, teoricamente, não está muito equipado para tomar decisões. Por isso que é uma criança. Então, essa família é uma família bastante complicada no seu processo de sustentação de uma normalidade, porque, bem ou mal, a figura paterna e materna são adultas, e elas têm uma noção do necessário. Uma criança, por definição, não deve ter isso, a priori, né? Então, é uma família diferente, é uma família que está muito pouco desenhada, muito pouco conhecida. Se vê muito... por exemplo, ela é muito mais mediada pelo medo do que a anterior, porque os pais têm muito medo, tanto do que possa acontecer com os filhos, do que o que eles possam fazer. E esse medo permeia essa família, e a garotada cresce com muito medo também. Os psicanalistas que eu conheço estão falando muito disso, do medo no consultório. No meu tempo era assim, meu pai e minha mãe tinham vários filhos, né? Podiam perder um ou dois, tinha substituto, sabe? Então assim, a gente era muito livre, a gente fazia coisas inacreditáveis. Como é que eu não morria é incrível, sabe? Então, eu acho que a mudança maior é essa, e não tanto da paternidade à maternidade. Água, muita água. Boa noite. Você poderia falar um pouquinho mais do seu método de entrevistar pessoas no contexto da produção desses livros? Certo. Eu posso falar mais sobre tudo, sabe? É um negócio que eu me especializei. O Oriente Médio, pode... A vantagem da irresponsabilidade é essa, né? A gente pode falar sobre tudo. Eu sou jornalista, a minha formação é jornalismo. Eu fiz jornalismo inicialmente para ter cela especial, no caso de uma... É óbvio que eu vou preso uma hora dessa, então eu achei que no Brasil era uma boa, né? Agora estão querendo acabar com esse privilégio, que eu era contra como cidadão, sou a favor como classe média. Eu sempre, acredito que, assim, eu não vejo nenhum sentido em especular sobre outras coisas além do real. O real já é tão incrível, ainda mais no Brasil, né? Eu moro no Brasil, ou seja, para que eu vou inventar? Então, e outra coisa, me interessa muito a condição humana. Interessa muito a condição humana na prática. Né? Nesse sentido, eu não sou muito filosófico, eu gosto da prática do negócio. E me interessa muito os outros. Tipo, comigo não acontece absolutamente nada, é incrível. Eu estava em Nova York quando explodiram o World Trade Center, eu estava dormindo. O pessoal acha que foi uma coisa heróica, o cara estava lá, eu acordei e não tinha mais o World Trade Center. Eu não sabia o que estava acontecendo. E também, até hoje, não sei o que estava acontecendo. Então, eu sou especialista. A minha mãe, quando ligaram, você viu, seu filho está em Nova York. Olha, com esse aí não te preocupa, porque não acontece nada com esse cara. É sério. Então, tem que ser os outros, né? E eu acho outra coisa, como escritor, se vocês forem olhar trabalhos meus, como nem pensar, um garoto de 11 anos, depois do sexo, homens e mulheres, ou simples, homens de 20 a 50, tem que ter, eu narro em geral na primeira pessoa, eu prefiro narrar na primeira pessoa, que dá mais credibilidade, e é muito mais difícil fazer, como escritor é mais difícil. Fazer uma garota falar é muito, para mim é um grande desafio, fazer um homem da minha idade falar, entende? Então,
eu acho que a entrevista que eu faço, que nem sempre é formal, às vezes o cara não se dá conta. Eu estou aqui do lado, no avião, maior papo, o cara acha que eu estou interessado nele enquanto pessoa. Nunca. É simplesmente um potencial personagem, né? Pode me render milhares de reais. Então, eu acho que é um bom método para capturar. Como eu disse, essa garota que veio me contar o drama dela e apareceu a palavra ficar pela primeira vez. Aquilo foi muito rico. Acho que nenhum livro brasileiro anterior a esse livro que está esgotado, que é Na Praia da Ferrugem, aparece essa expressão. Quem me deu foi ela. Qual era o drama dela? Ela era uma garota de classe alta, muito bonita, portanto, no Brasil tem tudo, né? Tipo, bonito e rico, precisa mais o quê, né? E, no entanto, muito triste, muito infeliz, porque ela só tinha coisas materiais, não tinha trocas afetivas e tal. E quer ir para a praia e não pode. A praia fica a 400 quilômetros de distância. Então, ela também tem que tomar uma decisão, vou ou não vou. Isso é interessante, né? Isso é real, é interessante. Eu não vejo motivo em inventar bruxaria morando no Brasil, basicamente. Mas eu preciso dos outros, eu preciso das pessoas, eu preciso da captura das falas. Morando em São Paulo agora, na cidade, na capital, eu escuto coisas incríveis. Depende do bairro onde eu estou, eu escuto coisas muito distintas. A forma de se expressar, a sensação de mundo, o tipo de transporte que usa. Então tem que capturar. Eu gosto de capturar isso, eu gosto de ir atrás. Eu não vejo sentido em ficar inventando se alguém pode me entregar pronto. Basicamente, né? E as pessoas entregam, as pessoas adoram falar delas mesmas. Adoram. Até porque elas têm o que dizer, né? Não é o meu caso. Coitadinho de mim. Marcelo, entre as 100 pessoas mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando agora sim a Diana Corso, conseguimos contato com ela. Ela tem uma pergunta para você, direto de Porto Alegre. Tem um pequeno delay do vídeo por causa de usar o Skype, então tem uma pequena espera, assim, mas dá para você conversar um pouco com ela. Diana, pode falar. Pequeno delay do vídeo por causa de usar o Skype, então tem uma pequena espera, assim, mas dá para você conversar um pouco com ela. Diana, pode falar. Estão me ouvindo? Oi, Diana. Então, Marcelo, eu acho... Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Marcelo, eu acho que já tenho o que falar pro teu filho. Meu filho? Pobre criança. Alô? É horrível, eu me escuto. Só um pouquinho que eu vou tirar o meu som aqui para eu não me escutar. Alô? Bom, é o seguinte, eu acho que uma das grandes credenciais que te espera como pai é te dar conta de que tudo o que tu disseres vai ser suficiente. Para isso, ser jornalista é uma boa ideia, porque jornalista, dentre todas as profissões, é aquela que tem a maior noção de que se é plagiário ou embusteiro, ou seja, aquele que está sempre falando de algo que realmente não entende. Essa é a sensação que a gente tem com os nossos filhos, em que eles nos perguntam coisas que a gente não pode responder. Mas a mais difícil de responder de todas é aquela: o que vocês pensaram, em nome de que me trouxeram ao mundo? E essa é a pergunta que fica mais difícil de ser respondida quando esse casal que trouxe alguém ao mundo não está mais junto, para que eu possa ficar olhando para eles e perguntando quem eles são, o que une eles e o que eu represento dessa união. O filho que não conta mais com essa nós chamamos de cena primária, aquela cena que todo filho imagina como é que é os pais transando para fazê-lo, né? Esse momento da origem, esse momento fantasiado. Então, quando a gente olha para os nossos pais juntos, a gente fica um pouco pensando em ter enfim, algum tipo de evocação dessa cena primária para entender qual é o nosso papel nesse jogo. Quando não estão esses pais juntos, a gente precisa conduzir toda uma investigação. Eu acho que o teu trabalho, tanto no Nem Pensar quanto no Antes que o Mundo Acabe, ele é absolutamente brilhante para variar a arte, dizendo sinteticamente aquilo que nós psicanalistas levamos páginas e páginas para dizer. Nesses livros de literatura, tu vai trabalhando a construção da subjetividade do filho a partir dessa investigação que ele faz
quem são seus pais. E é muito interessante que com pais separados, a gente acaba tendo a oportunidade de falar mais com um ou com o outro, porque tem convívio mais diferenciado. Às vezes as famílias estão todas grudadas, elas não permitem esse encontro diferenciado com o pai e a mãe, essa cena separada entre os dois. Então o filho vai, no caso do Nem Pensar, que é uma graça de livro, eu recomendo para ler até os adultos, ele vai investigando coisas, perguntando coisas para o pai que ele nunca pensou em sequer me perguntar, muito menos em ter respondido. E o que vai acontecer nesse livro, que eu não vou entregar o desfecho desse menino que quer tanto juntar os pais de volta, é que ele próprio acaba descobrindo o amor, ou muitas coisas como, não o amor, mas ele acaba se descobrindo uma pessoa mais complexa do que ele pensava ser. Então, de alguma forma, eu acho que como pai, tu já sabes que é a partir daquilo que a gente não pode dar para os filhos, ou seja, a cena primária, daquilo que a gente não pode dizer em nome do que eles vieram ao mundo, é que o nosso filho vai acabar não sabendo o que ele precisa. Portanto, o jornalista é um bom pai, porque ele nunca sabe do que ele está falando. Então, muita verdade. Vai em frente, parabéns. Obrigado, Diana. Na parte jornalista, quem conhece a categoria sabe que a Diana foi ao ponto, né? A gente não faz ideia do que está falando. Mas falar é muito uma questão de atitude, né? Atitude. Parece que sabe e o mundo acredita. A Diana mencionou esse livro, Nem Pensar, que agora começa a ser lido, que é esse garoto de 11 anos contando, que diz que o pai e a mãe vêm se separar e que ele não vai deixar. Acabou de me ligar esses dias uma profissional que ela faz análise de histórias para uma grande produtora de cinema. E eu nem sabia que o livro estava lá, eles estão analisando para fazer ou não. E ela chorava quando falava comigo, ela estava chorando, triste e tal, porque ela tinha se separado e o filho dela e tudo mais. Ou seja, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o livro da gente, né? Essa questão de novo, eu não, até então não era pai, estou na fase de me convencer que vou ser em novembro. E não pensei no assunto mesmo, não penso no assunto. Acho que as mulheres talvez tenham uma relação um pouco mais direta com o negócio. A gente depois é atingido pela realidade e dá um jeito. Né? Estou contando com isso, pelo menos. Né? Os personagens, de novo, para quem faz ficção, para quem entre vocês produz ficção ou cria histórias, seja em formato livro, formato audiovisual, ou como for, todo mundo cria histórias. Todo mundo aqui sabe criar histórias, né? Eu vejo vários casais aqui presentes. Seguramente criam boa ficção. Diariamente. Então, nós somos personagens, a gente tem que lidar com isso. A partir de uma coisa que, a priori, é um desejo de fazer uma história e transformar isso numa coisa mais viva que a vida, é uma experiência muito bacana. É um negócio que... eu ver vocês assistindo esse filme, que um dia lá atrás eu sentei e escrevi, é legal, porque eu olhei para valer, aquilo, as pessoas estão acreditando naquilo, aquilo é importante, sabe? Esse é o jogo. Esse é o jogo. A vida não é uma coisa objetiva, ela é subjetiva. É como a gente sente a respeito que conta. Eu vi que tinha... Opa. Boa noite, obrigado pelas suas palavras. Meu nome é Sebastião. Quando você estava falando do nome do seu filme, Antes que o Mundo Acabe, eu pensei naquela coisa americana, né, de Nova York sendo destruída. Quando eu vi o tema, assim, eu sou de Cafelândia, uma cidade pequena, e lá todo mundo, o mundo acaba aos 16, 17. Eu estudei lá até o primeiro grau, e assim, às vezes eu conto isso para quem está em cidade onde existem boas escolas, existe Unicamp, como aqui em Campinas, ou USP, e as pessoas não entendem, né, o que é essa... Assim, eu vivi, eu diria, os melhores anos da minha vida lá, e, no entanto, eu sabia que aquilo ia acabar. Sim. Então, assim, quando você trouxe o tema, eu falei, esse tema é muito caro para mim, e assim, muito... E acho que muito presente na vida de muita gente, né, de entender que é um ciclo, né, que se fecha. Sim. E se fechou e ficou para trás, mas assim, até hoje eu sonho com aquelas pessoas, eu tenho um vínculo com aquelas pessoas. Então, é uma ligação muito forte, apesar de todos estarem espalhados até hoje. Então, eu acho muito interessante você trazer isso, Sim. porque no Brasil de hoje, né, no contemporâneo que você diz tentar traduzir, isso é muito presente.
né? Todos nós somos muito migrantes, né? Então, eu migrei, Hoje sim, cada vez mais. Migrei de uma cidade pequena, não tão longe de São Paulo ainda. Assim, eu gosto, anotando uma coisa, eu gosto disso. Eu quero deixar claro que eu gosto dessa destruição criativa. Eu não gosto de coisas que se prolonguem. É uma questão de personalidade, né? Por exemplo, eu vim morar em São Paulo porque Porto Alegre era muito pequena. No sentido que todo mundo me conhecia. Eu vou para lá, as pessoas me param na rua, elas me viram na TV, leram um livro. É horrível isso, sabe? Não ter anonimato. Isso jamais vai acontecer em São Paulo, então eu estou protegido, sabe? E a mudança, eu gosto. Acho que a gente até por isso, vamos lá, o pai biológico, a mãe biológica e o pai não biológico, a mãe não biológica. É muito difícil para um pai biológico e uma mãe biológica produzir na família uma reflexão sobre a condição de ser. Porque eles são, sabe, eu sou. Eu não preciso me justificar. Isso eu acho pobre. Eu acho que é mais legal quando eu preciso dizer, só um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui? O que eu sou? O que eu vou ser? Que negócio vai ser esse? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho muito bom. Eu falo que o contemporâneo, para mim, é uma vida que piorou para melhor. Sabe? Indubitavelmente, a nossa vida é muito mais complicada do que meu bisavô Antônio. Não tenho dúvida disso. Só que é muito mais legal. Tipo, essa coisa sem papéis. Já nascer num papel e viver a vida inteira esse papel e morrer naquele papel, é isso? Esse é o projeto para um ser humano? Eu acho que não. Pode ser, mas não precisa ser. Eu acho que a gente tem coisas muito mais interessantes a fazer, mas é necessário, sim, quebrar com o que era para produzir um novo. Não tem jeito. Eu estou passando, vocês talvez não apreciem o drama que eu estou vivendo, mas, por exemplo, eu estou agora aprendendo a falar você. Dialeto que vocês usam aqui, né? Você. Aqui no norte é assim que se fala, né? Seu, sua, essas coisas assim suaves, né? Seu livro. Que formalidade, né? Tipo, seu livro. Para mim, para vocês não soa assim. Para mim soa. Quando eu falo seu livro, para mim tem um estranhamento. Tipo, pô, é teu livro, cara. Sabe? Ou seja, está sendo um negócio difícil no dia a dia e está sendo uma reflexão muito grande sobre qual é a minha identidade. O quanto essa linguagem é importante na definição do que eu sou. Agora que está batendo um friozinho aqui, está ótimo. Isso remete para uma realidade que para mim é muito importante. Um frio. Né? Então, aliás, eu vou vir aqui em Campinas em julho para fazer uma série de leituras aqui no Sesc sobre livros para ler embaixo do cobertor. E eu fui convidado na condição de gaúcho, né? Porque supõe que a gente... Minha família não era burguesa, não tinha cobertor lá em casa, não era burguesa. Então é isso, ou seja, a mudança, a ruptura, eu não vejo essa nova família como algo negativo. Tem sim questões complicadas, mas ela proporciona a gente uma reflexão sobre o nosso papel novo, um redesenho dele continuamente. Eu gosto disso, eu acho que é uma coisa muito mais humana do que o que era. Né? Eu acho que antes a gente era levado por uma conveniência social, a cumprir papéis previamente definidos. Alguém vai me dizer que isso é mais legal do que arriscar o mundo lá fora? Eu não vou achar isso. E a literatura, o cinema tem para nos ajudar nesse processo. Para a gente ter apoio. Essa transição eu falei você, viu? De Cafelândia para o mundo lá fora. Eu mudava a cada 2, 3 anos, meu pai era juiz. Então ele era promovido e lá eu junto, sabe? Eu era promovido junto, sem nenhuma vantagem. Né? Não tinha aumento de salário. Ou seja, e era um ganho muito grande isso. Eu conheci lugares que eu jamais iria, se não fosse pela profissão dele, né? É isso. Destruição criativa. Eu ainda queria fazer um comentário. Desculpa. Eu ainda queria fazer um comentário sobre o personagem Daniel. Tá. E fiquei muito comovido com a forma como... Assim, primeiro, a história é muito triste, né? O primeiro momento muito árido. É muito mais do que isso. É muito mais triste do que vocês viram. Mas ele incorpora o expediente do pai, que é tirar fotografia. Sim. Ele, assim, de alguma forma, ele percebe que ele não precisa negar um e ficar com um ou com o outro. Não é uma escolha binária, mas é uma escolha de integração. Claro. Então, quando ele aparece fotografando a cidade e, de alguma forma, para contar aquilo para o pai, da mesma forma que o pai tinha contado através de imagens, e era o principal falo, né, o principal instrumento do pai, é muito comovente. E, assim, um menino tão novo, né, com 15 anos, fazendo uma síntese assim tão contemporânea, né, e, no entanto, tão sábia. Né? Claro. E o que é interessante no personagem é assim, ele não nega o tradicional, né, o fazer o pão com o pai, chama o pai de bonitão, que já está careca, inclusive, né, o outro parece mais boy, mais aventureiro, mas ele consegue integrar. Então, eu acho que essa é um pouco de uma pergunta, uma observação, mas essa questão de observar o contemporâneo também é observar quais são as sínteses possíveis hoje em dia.
Eu diria assim, eu gostei muito que vocês vissem o filme, gostaria que todos vissem o filme, que agora está em DVD e, portanto, é fácil ver, porque a trajetória do Daniel é mais complexa do que isso. Tem um núcleo de acontecimentos que leva a 2 cenas de uma intensidade inacreditável, assim, e eu acho que vale a pena ver. Além de ter uma cena de cinema muito criativa em nível de cinema, que eu achei maravilhosa, acho que é um filme que vai crescendo, até que ele explode, não se aguenta mais. Mas o que o pai ensina para o filho é que importante é olhar. É isso que ele adquire, né? Basicamente. Hello? Boa noite. Boa noite. Que bom, estou em foco, mas estou escondido de você aqui. Você não vai me ver. Eu vou me esconder. Eu não sei se você é um gaúcho campeão ou quase campeão. Não. Quase. Outro lado. Mas é o seguinte, primeiro um comentário é que o tema realmente é muito difícil de generalizar, né? São muitas culturas e tal. Mas considerando tudo que você colocou no liquidificador aí, e que eu achei muito bom, e às vezes até me permita dizer o seguinte, que você faz isso com muito bom humor, que você brinca muito com as coisas da vida, de um gênero assim, stand-up comedy, né? Que poderia eu sou casado. Se perpetuar. Melhor assim. Eu não vou deixar meu telefone com você. Não, diga, a mulher está assistindo, tem que ser bem humorada aqui na frente. Mas, assim, o que eu fico pensando é que, diante dessa tua grande obra, são vários livros e tal, como é que um ficcionista vê tudo isso, né? Essa questão dos papéis? Vamos imaginar que se você tivesse um exercício, né, acadêmico até, se quiser pensar assim, ou então de simples criatividade numa madrugada, de imaginar o mundo daqui a 30 ou 50 anos, né? Como estariam esses papéis, né? Considerando que existe uma natureza intrínseca à mulher, que é de gerar e de acolher, não é? Entre outras coisas, e o homem está meio perdido nessa história, por enquanto, né? Diante dessa catástrofe toda aí. Bom, eu acho que no resumo da ópera é isso aí. Eu não sei, você fala que o homem está mais perdido. Sabe que eu não acho que o homem... assim como eu falei lá, que eu não acho que para alguém, que eu não acho que a maior mudança foi a mulher na família, né, que é a figura materna, e sim dos filhos, eu não acho que o homem... Assim, de novo, é uma opinião parcial, né? Não vejo a gente em crise alguma, homem, como categoria, nenhuma. Acho que a gente está super bem. Vocês podem ver, quem mais mudou de função não foi a mulher, foi o homem, que agora virou mãe. O meu pai jamais trocou uma fralda, que eu saiba. Espero que não, pelo menos. Com a habilidade manual que tornou ele famoso, né? Agora, os meus irmãos todos são mães. Todos os meus irmãos, homens, todos têm filhos, eles têm um trânsito por um universo que era vedado ao mundo masculino uma geração antes. E percebendo o ganho que isso traz em termos de riqueza de vida. Portanto, como classe acostumada a um protagonismo, os homens se deslocam muito rapidamente para as novas oportunidades, se adaptam, sempre preservando um espaço especial para eles. Eu não vejo a categoria masculina em crise alguma. Eu vejo a gente explorando novas oportunidades. Eu vejo as mulheres bem mais em crise, porque é muito mais complicado você partir de nenhum protagonismo para um profundo protagonismo em 50 anos. A gente tem 10 mil anos de prática, né? É diferente. A gente já tem o papel, é só adaptar. Eu não sei se é para a gente brigar, tá? Esse tipo de coisa. Mas eu não vejo isso, eu não escuto. Eu não vejo os homens sofrendo. Eu vejo homens assim, felizes da vida, porque agora tem mais canal na TV a cabo, sabe? Barça e Real. Tá ótimo o mundo, sabe? Eu tenho todos os privilégios, eu tenho um papel ou papéis mais ricos a cumprir do que o meu pai e meu avô tinham. Eu posso usufruir de tudo isso e não perdi meu espaço no mundo. Eu sigo sendo o cara, por exemplo, amigos escritores meus, se você quiser ler um romance que tenha vida prática, seja um avião, seja um hospital, é mais provável que um homem escreva. As mulheres continuam se atendo aos temas clássicos femininos, meu corpo, meu universo, quem sou eu, essa coisa toda. Entende? Então, assim, é um processo e a gente está super bem nele, eu acho. Porque a gente já vem há mais tempo brincando disso. Então, é isso que eu sinto.
Bom, no caso que eu não quero me prolongar aqui e nem pensar num debate nosso particular, mas eu pensei, por exemplo, quando você fala assim que o mundo, ele hoje, ele permite mais escolhas, né? Sim. E as escolhas, as pessoas são muito racionais, são muito lógicas. Mais né? pragmáticas. Mais pragmáticas, Sim. né? E é nesse sentido que eu fico imaginando como é que elas estarão daqui a alguns anos. né? Sim. Né? No sentido assim... Mais ricas. Não. Ricas, eu sei. No sentido de grana. Eu sei, são julgamentos que a gente vai fazer agora, mas talvez você possa dar alguma ideia de como é que é isso. Né? É difícil prever, pessoal, a gente está no começo da bronca, a gente está começando. Quer ver um exemplo? Uma garota, essa semana, me manda, eu raramente estou no Skype ou MSN, porque aquilo interfere. Eu estou trabalhando e, faz um pop-up, tem alguém querendo falar comigo e eu não sei dizer não. Então aquilo confunde. Eu em geral, estou desligado. Mas esse dia eu estava com o Skype aberto, entrou a menina. Sou sua leitora, li um livro seu, Insônia, que garotas leem muito esse tal desse Insônia, que agora vem o filme aí também, com Lana Piovani, que é linda. Aí, e boa atriz, a menina diz assim, Marcelo, falou algumas coisas, tal, li seu livro, gostei pra caramba e tal. E olha só, tem uma questão que está acontecendo, que está me pegando agora, talvez você possa trocar ideias a respeito. É o seguinte, eu fico, tal, já fiquei com mais de 30 caras. Pô, parabéns, tem 14 anos, né? Ela diz assim, só que é o seguinte, a minha mãe, eu fiz um acordo com a minha mãe, eu posso beijar, mas não posso transar. Só que ela fala assim, mas às vezes não está muito claro o que é o quê. É fascinante, e é real, ela se deu conta de que não é muito clara a divisão entre o que é uma coisa e outra. A transar, que são muito menos do que beijar, e tem beijar que é muito mais do que um transar, em todos os sentidos. Então, assim, como é que essa pessoa vai passar por isso e vai chegar aonde? Então, eu acho que a gente não tem dados ainda para dizer, a partir disso, onde é que a gente vai? Por vários motivos. Pessoal, a internet tem 15 anos. Tem coisas que estão aqui, parece que estão aqui desde sempre, né? E tem 15 anos. Eu mandei meus primeiros e-mails em 96. E eu achava a coisa mais radical do planeta, para uma geração que cresceu, quando eu morava fora do Brasil, nos anos 70, havia distância. Eu estava nos Estados Unidos e a minha mãe estava aqui. A gente se falava uma vez por mês por 5 minutos, que era caro. E no resto do tempo era carta. Lembra carta? Correio, telecena. Era assim. Aí tu dizia assim, carta para Tóquio custa 200 milhões, carta para o Rio custa pouco. Tinha distância, a distância se transformava em custo e tempo. Assim, subitamente, some tudo isso. Como é que a gente lida com esse negócio? Uma noção... Eu acho que para a gente entender o contemporâneo, e por isso que é difícil dizer para onde vai, pela aceleração do processo. Porque não só a gente está mudando, mas os recursos ao nosso redor estão mudando dramaticamente. Eu que sou um cara que cresci lendo jornal, e lá em casa era luta armada pelo jornal, não leio mais jornal papel. Por quê? Para que eu vou ler um jornal papel? Todo aquele esforço industrial para chegar na minha casa o que aconteceu ontem, e eu já li. Entende? Então, não só a gente está mudando, mas os recursos ao nosso redor estão mudando tão rapidamente, tão intensamente, e impactam tão profundamente na gente, que eu não sei no que vai dar. É difícil por isso. Porque antes, você conseguia pegar 2 pontos e traçar uma linha. Mas quando esses pontos se multiplicam continuamente em direções diversas, é difícil. Eu estava brigando esses dias com um amigo meu que dizia que o ser humano é o mesmo desde sempre. Eu digo, como, cara pálida? O ser humano morria antes de ser alguma coisa. Morria de tudo. Flecha, frio, gripe. Morria. Como é que esse cara hoje, que se sente imune, é o mesmo ser humano? Claro que não é. Como é que uma mulher pode sentir hoje como a bisavó dela sentia? Não pode, não é a mesma coisa. Uma ocidental e uma oriental. Não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nosso mundo criou novos seres humanos. O homem antigo era um homem, o homem medieval era outro, o moderno era outro, e nós somos outra coisa. A gente não é moderno mais. A gente ainda somos, mas estamos deixando de ser. Num sistema que avança e transforma tão rapidamente que eu acho que não dá para traçar ainda, e nem vai dar para traçar, essa linha. Eu acho que não dá. Eu leio estatístico, o Brasil vai dobrar a renda até 2020. Isso parece que vai acontecer. Eu fico contente, porque meu filho vai ter um país mais próspero. O que é bacana, eu acho bom. Criticar o consumo é outra coisa. Vamos poder consumir antes, né? Eu gosto de saber que a gente... Agora, uma coisa eu sei.
Tenho todos os motivos para acreditar. A única coisa capaz de nos dar um sentimento de estar e de andar por esse processo tão intenso de transformação é um vínculo da gente com uma compreensão da gente. Então, eu preciso ir atrás de coisas que me ajudem a traçar esses pontos. E nessa hora a arte fica mais importante do que ela era antes. Porque a informação não adianta. A gente está saturado de informação. A gente tem informação a dar com pau. Então a gente pode deixar um pouco de lado isso, porque a gente está bem informado, relativamente bem informado, e passar para consumir coisas que nos traduzam esse sentimento de época, como a música contemporânea, o rock, como o cinema contemporâneo, como a literatura contemporânea, que vão me dar um sentimento de, poxa, eu entendo, eu consigo me ver espelhado nesses seres, isso me dá um sentimento de estar, e trocas possíveis. Eu acho que esse é o caminho de sobrevivência e crescimento nesse ambiente tão conturbado, né? Vocês são ótimos, estão aguentando bravamente, né? Olá, Marcelo. Oi. Eu sou Neuza, sou sua vizinha lá do Sul. Ah, é? Eu era, né? 2 coisinhas para te dizer. Não, eu também sou hoje paulistana. Ah, bom. Com muita satisfação. Primeiro, te dizer assim que, em termos clínicos, eu sinto o homem contemporâneo com muita dor, com muito sofrimento, sem saber para onde eu vou. Ok. E o segundo é meio chistoso de dizer, quando tu dissesses que estás aprendendo o você. Me deu uma dor, Marcelo, uma dor. Porque quando eu cheguei em Curitiba, havia uma brincadeira, as pessoas riam de mim, do meu tu. Eu disse, eu tenho que esquecer do tu e falar você. E daí aqui, em Campinas, indo para a faculdade, eu estudava o tu, o você, aliás, está vendo? O tu vem na frente. E hoje, Marcelo, que, né, com meus 15 anos, não estou nem aí com o que pensem de mim, o tu é maravilhoso. Então, não deixe, Marcelo, não deixe Tarde sua demais. raiz lindíssima, que é esse obrigado. gramático certo. Não, o problema é o seguinte, o tu em si não é um problema, né? Obrigada. Esse em si, o du não é um problema. Eu falo alemão e é du. Mas o problema não é esse. O problema é que o diabo do foi, tu foi. A gente... Não, eu não consigo. Falar tu foste aí já não dá, na boa. O tu gramaticalmente correto. Mas claro. Ninguém fala assim, nem minha tia-avó fala assim. Eu professora aprendi de português. assim. Não dá, não, pessoal. A gente tu foi. O filme está construído com essa linguagem. Essa é a linguagem real e orgânica de Porto Alegre. Não, então, assim, essa é a linguagem real de Porto Alegre, é o tu foi. Eu não gosto do tu foi. Falo, mas não escrevo. Então, a de Santa Catarina, tu fostes mesmo. E que eu acho ótimo. Não, mas, de novo, né, outra coisa contemporânea que está acontecendo é um enfraquecimento das culturas regionais no Brasil. Sim. E um fortalecimento de uma hegemonia centrada em São Paulo. Eu vim aqui, na verdade, para sabotar o sistema de dentro. Mas, assim, é real, pessoal. A gente está vivendo um momento de concentração da definição do que acontece no país a partir de um lugar bastante hegemônico, que é São Paulo, né? O Serra queria ocupar a Bolívia e o Paraguai e implantar um novo regime. E o Brasil vive isso, o enfraquecimento das forças regionais, como o Pernambuco, como o Rio Grande do Sul, em troca de uma coisa mais homogênea. Mas não é um processo que a gente... por exemplo, o Rio Grande do Sul sempre teve uma vida cultural bastante intensa, bastante à parte e tal. A gente tem que se virar nesse sistema. Todo mundo aqui tem que se virar, né? Você falou das pessoas serem tristes. Não, triste não, era alguma coisa que você falou, do homem contemporâneo... Alguém com memória aí, por favor. O homem contemporâneo... Clínico, o homem... Ele está torturado. Qual é o lugar dele, aonde ele está? Sabe o que eu acho? Ele está preocupado com o lugar dele nesse Quando eu nasci, momento. A minha mãe chorou dias, porque eu sou a primeira geração a nascer após a vacina Sabin. A primeira geração a não ter o risco de ter pólio. É impossível ser mais angustiado sem pólio do que com pólio. Impossível. É impossível ser mais feliz num mundo sem anestesia do dentista. E onde se morria, a cada 3 mulheres, uma morria de parto.
século XIX. É impossível ser mais feliz num regime desses. Eu acho que a gente tem o privilégio de ser mais angustiado. Porque a gente não tem outras dores mais básicas, tipo dor de dente. Então, assim, eu não consigo imaginar que fosse melhor do que é. Eu posso imaginar que não seja bom, sabe? Mas melhor, antes, impossível. Por quê? Porque a coisa mais básica não era atendida, que é... De novo, pensa, o meu sobrinho teve apendicite, foi engraçado. Eu fui na escola do meu sobrinho e me convidaram para falar, para espalhar luz e conhecimento na escola do meu sobrinho. E aí eu fui lá, porque dá um certo prestígio para o sobrinho, afinal o tio, né? E o guri não foi, ele não foi. Estava com uma dor de estômago e não foi. E eu digo, putz, esse cara correu da raia, né? Não quis pagar mico de ter eu lá falando besteira na frente da turma dele. Era uma apendicite, sabe? Ou seja, eu não quero saber de um mundo onde o meu sobrinho tem que ter pânico por ter, e morrer de apendicite. O que acontecia até o antibiótico até 50 anos atrás. Então, assim, eu não consigo... Eu entendo que a gente tem o privilégio de poder desenvolver grandes angústias, sabe? Eu acho ótimo isso. Me deixem angustiar, sabe? É isso, entende? Eu quero ter 90 anos, 100 anos de angústia pela frente. Está ótimo. Está ótimo. Eu dou conta disso. Eu estou triste, estou melancólico, lá, aí bate na minha mão um livro novo do Michel Laube. Eu acesso o filme agora, o Babies, que é muito bacana, que eu baixei da web ilegalmente. Opa, confessei em público. Olha a cela especial, por favor. Entende? Eu não consigo imaginar, porque lendo história, a gente vê o que era a vida. Eu penso, por exemplo, quando eu vou para Berlim, eu vou muito a Berlim, o que aquela cidade passou nos últimos 100 anos. A padariazinha onde eu compro pão, maravilhosa, a Siebert, ela é de 1906. 1906. Aquela padariazinha passou Primeira Guerra Mundial, crise de Weimar, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, o stalinismo, e surgiu agora para o mundo. Olha o que esses caras passaram de absoluto. Ou seja, eu não passei por nada disso. Tive um regimezinho militar lá, sabe? A tal da ditadura branda. Mas é isso. Não se compara com... Então, e agora a gente tem essa democracia interessante que a gente está construindo, com todos os problemas e defeitos que são inerentes a qualquer coisa. Então, assim, não sinto assim como um problema. Eu vejo como uma vantagem nossa. Viva a angústia. O pessoal consome mais literatura quando está angustiado. É bom para os negócios da firma. Boa noite. Meu nome é Arthur. Eu tenho acompanhado desde a primeira palestra. E na primeira discussão aqui, o Mário fez um comentário parecido com o que a última pessoa, não sei o nome dela. Neuza, né? Que hoje para o homem é mais difícil ocupar esses lugares de paternagem, né? Porque é uma coisa com a qual ele não estava acostumado. Na segunda palestra, o Fabrício falou que era um barato e que na realidade é um grande pai contemporâneo. Que na realidade isso era muito fácil para ele, porque de tão difícil que era, ele amava tudo aqui, né? Ele odiava tanto que de tanto ódio que ele tinha, ele amava aquilo, né? Então, hoje eu vejo a sua fala vendo assim que o contemporâneo está se fazendo agora mesmo com todas essas ideias divergentes, né, entre a fala de vocês aqui, claro, ali, e as nossas falas aqui. E eu vou repetir uma pergunta que eu fiz na semana passada para o Fabrício, que acho que já foi tocada aqui também. Se você acha que esse momento agora de construção do contemporâneo, ele é mais difícil, se há um bom prognóstico para as gerações vindouras. De novo, eu acho que a humanidade sempre... Uma coisa que eu acho que eu gostaria de acreditar é que esse encontro aqui é extremamente prático. Tudo que a gente está discutindo aqui toca diretamente a gente, né? São coisas que a gente utiliza, né? Acho que a literatura é o troço mais prático. Tipo, manual de operação de lavadora não é tão prático quanto literatura, de jeito algum. É até mais incompreensível, né? Depende da literatura. A humanidade ela está sempre diante de possibilidades. E, às vezes, é um detalhe que empurra para cá ou para lá. Eu não tenho uma visão panglossiana de que a gente, inevitavelmente, vai dar certo. Não é isso.
eu gosto das possibilidades que estão diante da gente. Não, eu gosto das possibilidades diante da gente. Eu acho que elas são angustiantes, elas são múltiplas, elas demandam muito da gente. Na hora que cada um de nós tem que fazer escolhas, isso é muito mais complicado do que poder reclamar das escolhas que os outros fizeram para mim. Não é? Eu escrevi no Twitter a semana passada que o regime militar era um tempo onde bolsonaros achavam que tinham coisas para dizer e a gente era espancado até escutar. Sabe? Então, ali é fácil ser a favor e ser contra. Na hora que todos nós somos chamados a realizar escolhas e bancar essas escolhas, fica muito mais complicado. Porém, muito mais interessante. Não quer dizer que as pessoas reajam bem a esse tipo de estímulo. Os alemães orientais que foram libertados do comunismo sentem saudades, muitos deles, da simplicidade, que era ter um mundo onde não precisa fazer nada. O Estado cuida de mim. De novo, eu acho que há muitas possibilidades. Existe um medo, que eu acho que está se diluindo, da psicanálise dos anos 50, do Lacan, por exemplo, que a gente fosse, a humanidade, a sociedade ocidental, embarcasse pelo laço social perverso, que não tem. Que não tem laço social inexistente. Do neurótico para o perverso, da comunicação intensa para ignorar o outro. E eles dizem assim, por exemplo, uma geração agora, pouco tempo atrás, de meninos, meninas, curtia muito o terror, porque ele se identificava com o monstro e não com o ser humano que está lá sendo despedaçado. Eu não acho que isso se confirmou, que esse ser ficou adulto e hoje ele está se divertindo por destruir todo mundo. Não é a impressão que eu tenho. Eu acho que tem uma coisa nossa que é mais... que nos leva, como sociedade, a privilegiar a construção sobre a destruição. Mesmo que de tempos em tempos a gente vai lá e destrua alguma coisa. Até agora, o que eu vejo da história da humanidade me mostra que, com todas essas coisas, tem um negócio orgânico na gente que nos leva a privilegiar a construção. E não o discurso nihilista. Se fosse por assim, tinha acabado nos anos 30 do século XX. Né? Tinha motivo de sobra. Porque não teve uma guerra nuclear. O que não falta é oportunidade e instrumento para isso. Então, eu acho que a gente... Também, de novo, pode dar errado e acabar com a gente se acabar. Pode. Eu não vejo grande problema nisso. Sabe? Pode acabar. Mas, assim, não é o que eu vejo hoje. Eu não sinto. Eu vejo no dia a dia exemplos incríveis de humanidade na prática, assim, de afirmação, de sentimentos do que a gente tem de melhor. O tempo todo. Portanto, eu visito diferentes comunidades, eu vejo coisas incríveis acontecendo. Ressignificações. Mas escolha pelo humano. Eu estava esses dias em Gramado, fazia um frio danado. 2 abaixo de zero, 3 abaixo de zero em Gramado. Era uma leitura de Drummond. Eu fui convidado. E não li Drummond porque eu sou um convidado mal comportado. Eu li outra coisa. Porque todo mundo está lendo Drummond, porque eu ia contribuir, né? Todo mundo conhece Drummond. Eu fui ler um grande brasileiro menos conhecido chamado Zé Cândido Carvalho. O pessoal conhece o Coronel e o Lobisomem dele. Eu sugiro que leiam os contos curtos de humor, que são maravilhosos. Fazia 3 graus abaixo de zero, 2 a 3. Era uma biblioteca pública muito bonita da cidade. A cidade escolheu fazer uma linda biblioteca pública e estava cheio lá dentro, na hora da novela. Sabe? Eles não tinham que estar lá. Eles escolheram estar lá, naquele frio gelado, fora de casa, vendo o escritor ler alguma coisa. Ou seja, o que isso é, se não uma prática da gente? A internet, o que eu vejo na internet, um monte de loucura, mas muita coisa legal. Essa ideia de que a garotada está se perdendo, que a internet é um negócio fragmental, leiam os subs, leiam como as pessoas se definem no Twitter, como elas se apresentam. É sensacional, especialmente nas mulheres, as meninas, a criatividade e a ousadia que elas usam para descrever a si mesmas, e os homens a si mesmos. Mas especialmente as mulheres me chamam a atenção. Dizer que aquilo não é sinal de criatividade, de vitalidade, é um discurso tão trouxa e analógico. O que tem hoje é muito discurso analógico versus o digital. O digital é o mal, o analógico é a história. A gente está salvo pelo analógico e está sendo destruído pelo digital. Essa dicotomia existe, mas ela é tola. É tola. Nos gregos tinha gente dizendo assim, gregos, as novas gerações são horríveis, não querem observar mais a boa literatura e os poetas. Isso é histórico. Uma geração que está sendo ultrapassada se ressentir por ser ultrapassada. Né? Faz sentido. Mais uma pergunta da internet, na verdade 2, mas elas
conversam entre si. Uma é do Manuel, ele te pergunta se reinventar a família e reinventar a roda, qual a diferença? Se é que é possível. E a Andrea, ela pergunta assim, por que desejamos tanto reinventar? Por que não enxergar os limites e capacidades de cada relacionamento e falar a respeito? Comunicação. Bom, vamos lá. Roda e reinvenção, né? Outra coisa, a gente não está condenado à roda, por exemplo. Se você for ver os aborígenes na Austrália, fizeram uma opção muito interessante, que é não inventar utensílios, para não ter o que transportar. Então, para que roda? Inteligentemente, o cara pensa assim, só um pouquinho. Na Oceania, não existem mamíferos de grande porte, cavalo, vaca, etc., para puxar a carroça. Para quem inventar a carroça, fosse eu a puxar. Não é uma boa ideia. Eu sei onde vai acabar esse negócio. Portanto, não inventem utensílio. E viaje light. Ou seja, eu posso inventar uma sociedade sem roda, se isso parecer uma boa solução. Não se trata de reinventar algo, a nova família. Se trata de responder a uma realidade distinta da realidade de antes. Então, a gente não está reinventando. A gente está fazendo novas estruturas. É como assim, nós estamos no Japão e tem terremoto. Tem que fazer uma arquitetura de acordo com o terremoto. Ou todo mundo sabe no que vai dar. É isso que está acontecendo. A gente vive... O terremoto, eu li em algum lugar, ele rompe com a nossa relação, o nosso contrato com o mundo. O que a gente quer do mundo? Que ele fique aqui embaixo da gente quietinho. Que se comporte minimamente, sabe? Não trema e está tudo bem. O terremoto rompe, por isso que produz um desconforto tão grande. Agora, se ele vai acontecer, é burro não me preparar para ele. Se a minha família, eu quero viver com pessoas, eu quero conviver com mulheres, ou com uma mulher, eu preciso criar um sistema que torne a gente possível. Eu quero ter um filho, eu preciso achar um jeito de fazer essa relação funcionar dentro das novas condições nas quais eu vivo. Então eu preciso não reinventar, talvez, mas eu preciso redimensionar, remodelar, reconfigurar o meu papel, os outros papéis, a forma e a estrutura, porque se eu for com o que eu tinha antes, não vai dar certo. E isso é burro. Ir para uma coisa que eu sei que não vai dar certo. Não adianta se ancorar na tradição, não adianta ir para lá, para a Bíblia, e dizer, não, eu vou seguir os mandamentos que aí funciona. Não funciona nem para eles funciona, para os que seguem. Né? Então, não adianta. Qual o recurso? O recurso é a gente ir atrás de respostas que a gente é capaz de produzir, desde que a gente se empenhe o suficiente, se arrisque o suficiente e aprenda o suficiente. Uma das vantagens de viver muito é que a gente tem chance de aprender. Faz uma besteira, faz duas, faz três, lá pelas tantas, acho que a gente está apto a dar conta. Né? Outra coisa, relações construídas numa fase muito inicial da vida, elas não estão desenhadas para o longo prazo. Né? A estatística não é favorável. Eu preciso levar isso em conta. É isso. É viver perigosamente. Né? Por outro lado, intensamente e com chances de funcionar. Eu preciso ser um pouco tumbleweed. Eu preciso ser essa coisa que voa com o vento, porque não vai dar certo tentar resistir. Não quer dizer que eu me renda às condições que a natureza propõe. Eu posso criar algo que dialogue com essas condições e que seja nos meus termos. Esse é o truque. É isso que a gente está buscando. Como é que estamos? Para encerrar, a gente está com a Diana novamente no Skype. Espero que dessa vez sem microfonia. Vamos tentar. Oi, Diana. Estão me ouvindo agora? Estou ouvindo. Loud and clear. Bom, é bom que vocês observem que... Está me ouvindo? Estamos. Oi. Nesse módulo, nesse loud and clear, nesse módulo do café filosófico, só um pouquinho que eu estou me escutando, de novo. Só um pouquinho. Só um minutinho.
Bom, então, nesse módulo Café Filosófico, nós temos só gaúchos. Não é por bairrismo, mas, bom, são as pessoas que eu também conheço e o trabalho do Marcelo eu conheço há muito tempo. O trabalho de escuta do contemporâneo do Marcelo eu conheço faz tempo, e do Fabrício também. Bom, Marcelo dizia que o ser humano morria antes de ser, mas eu contraponho o fato de que ele não precisava ser nem metade do que ele tem que ser hoje. Ele tem que... antigamente, era muito pouco o que se precisava ser. Precisava apenas cumprir alguns papéis muito simples numa sociedade muito cifrada. Não só nos tempos enfim, de uma subjetividade não contemporânea, não individualista, mas nos tempos até do Papai Sabe Tudo, que tinha um papel. A dificuldade nossa agora é que nós precisamos ser felizes. E nesses, como o Marcelo situou, 40 anos, eventualmente, que um adulto já é adulto, ele precisa dar provas de ser feliz. Por isso que o filho fica tão chateado de ver seus pais infelizes. Obviamente, para minha mãe, o fato de que seus pais fossem felizes ou infelizes não era tanto questão como é para mim, ou como é para as minhas filhas que querem saber, afinal, mãe, de que gozas? Afinal, mãe, que queres da vida? Afinal, mãe, esse casamento te faz feliz, te satisfaz? Essa pergunta os olhos delas fazem o tempo todo. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar, porque eu amei a cena do pão, aquela cena na qual, apesar de que o pai biológico lhe dizia, eu fiquei buscando o meu sentido na vida, a mãe biológica, a mãe dele, diz, eu fiquei buscando o meu sentido na vida, e o pai que está ali presente, ele diz, vamos fazer pão? Eu queria que tu pudesse nos contar um pouco, como futuro pai, ou como filho, qual é o pão possível que a gente pode dar para os filhos hoje? O que é fazer pão? Bom, Diana, que pergunta, né? Legal. De novo, a minha avó, que era uma pessoa muito dura, era uma gaúcha, velha escola, assim, muito dura, ela fazia pão para mim. E ela fazia uns formatos de bichinho, botava feijão de olho e tal, e aquilo suavizava aquela figura tão dura, necessariamente dura que ela era. Eu acho que óbvio que o pão tem um sentido histórico para a humanidade. A gente começa a valer a pena quando a gente domestica uma gramínea e faz ela virar trigo, né? Acho que isso é a prova da gente, da nossa afirmação sobre a Terra. Eu acho que uma família de novo, uma família... Eu fiz um livro chamado Insônia, que virou filme agora, vai sair esse ano, eu acho. Eu fiz o livro, mandei para meu primeiro livro que eu mandei para a editora por internet. Botei num e-mail, eu tinha que ir para a Argentina de noite, eu tinha que acabar o livro, passei o dia trabalhando, mandei para a editora, fui para o aeroporto, fui a Buenos Aires. No avião, tomando um uísque, na época eu bebia, eu me dei conta que era o livro. A última frase fala assim, uma garota está tentando fazer massa, espaguete, e ela, no ponto, al dente, só que ela não sabe onde é que fica o al dente. E ela pede para a namorada do pai, essa nova configuração da família dela, ajudá-la a achar o al dente. E ela vem. E ela diz assim, é para isso que serve, ela diz, para isso que serve família, eu acho. Para ajudar a gente a fazer massa no ponto e para ajudar a gente a ser feliz. E eu acho que essa é a definição de uma família, num universo onde tudo o mais não está aí para fazer a gente feliz. A família é a unidade básica de sobrevivência, onde a gente tenta conjuntamente ser feliz. Eu acho que o fazer o pão é um símbolo muito bacana dessa união, desse esforço conjunto, onde um contribui com experiência, o outro com ingredientes, o outro com a disposição, o outro só assistindo, para se chegar a alguma coisa que todo mundo possa fruir ao mesmo tempo, quentinha, prazerosa e tal. É simbólico pra caramba e é prático pra caramba. Fazer pão junto é uma coisa muito, 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 muito prazerosa e dá um significado. Ela tangibiliza essa busca conjunta que uma família deve representar. Eu acho que, de novo, a maior parte das famílias que eu observo, levam vidas muito pobres. Não materialmente, mas. E elas acham
que conviver é todo mundo na frente da TV à noite, depois do jantar, vendo a novela das 8, das 9, sei lá o que se vê. Isso é o contrário do fazer pão, isso é o antipão. Essa coisa é bíblica, é Jesus Cristo compartilhando do corpo e do sangue e tal, claro que tem seu significado. Aliás, o cristianismo surge da ideia da agricultura. Morre e ressuscita, morre e ressuscita, morre e ressuscita. Eu não posso dizer isso na internet que eu recebo milhares de e-mails de ódio, né? Eu falei mal da Páscoa há 2 semanas, vou te contar. Eu publico toda sexta-feira no Terra uma coluna. Hoje é sobre humor, esse humor estúpido que a gente está fazendo no Brasil, que é uma prova de empobrecimento intelectual, cultural e espiritual de uma sociedade. Se a gente só consegue fazer isso aí, pelo amor de Deus, sabe? Olha o que os americanos fazem, os argentinos, do Lelutier, os ingleses, etc. e tal. Então eu acho que o fazer o pão, que a Diana pergunta, é simplesmente focar, chegar a essa conclusão conjunta. Família é para fazer massa no ponto e para tentar ser feliz conjuntamente. O resto é o resto. Eu conheci um casal esses tempos cujo filho é atropelado. Fica quase em coma no hospital por 10 dias. Quando o filho sai do hospital, eles vendem tudo. Vendem tudo e doam. É um pouco radical, mas é belíssimo isso. Eles dizem, olha, a gente se deu conta que a gente estava aqui perseguindo um monte de coisa que subitamente se mostra assim, que importância tem essa porcaria? Quando a gente é que importa. E a gente está aqui, ó, por sorte, estamos vivos e juntos. Vamos fortalecer esse eixo e vamos, quem sabe, decisão deles enfraquecer o resto, porque eles competem. Competem. Se você se dedica demais a um aprimoramento financeiro e material da sua vida, alguma coisa sai sofrendo. Tem que achar um balanço melhor. Acho que esse novo pão é, sim, fazer uma escolha por, quem sabe, um pouco menos de prosperidade material que a gente não precisa, porque o universo de consumo já se estabilizou, eu já tenho acesso ao que eu preciso, a televisão 30 e picos polegadas, está lá, na boa, está garantido, sabe? E, ok, garantido isso, em vez de ir além para comprar um apartamento com 3 quartos, 2 suítes e ter 2,3 filhos, quem sabe a gente se concentra um pouco mais no pão, que é a gente, o pão somos nós. A massa somos nós. É ela que tem que ser moldada e amassada e constituída e compartilhada. Basicamente é isso. Se esse papo está muito bíblico, me desculpe, mas eu não acho que seja. Eu acho que é realmente no dia a dia mesmo. Essa opção por fazer coisas com um significado e não simplesmente um uso do tempo que pareça entretenido ou produtivo. Mas o tempo adquirir um significado interno àquela família e não externo a ela. O que é a construção talvez mais complexa que exista e que mais demande da gente. E por isso mesmo a gente fuja dela e busque lá fora compensações. O cinema não se vai ao cinema para ir ao cinema, para ver o filme. A gente vai para fazer alguma coisa que inclua sair de casa, comer pipoca e voltar um pouco mais arejado. O filme tinha que ser o centro do negócio e não a pipoca. Portanto, fazer pão é isso. É redirecionar o significado para dentro, que é uma coisa que está completamente ao alcance de qualquer um de nós. Não é uma decisão externa, é uma decisão interna, portanto, factível. Eu acho que responder a Diana é responder isso que eu acabei de dizer, que é a essência da literatura, no fim do dia. Muito bem, agradecemos ao Marcelo. Obrigado. Agradecemos por essa capacidade de derrubar os mitos, né, sobre a família contemporânea e com aquela frase profética que ele mesmo lembrou, que o mundo de hoje está condenado à liberdade, né, como ele disse, o Sartre, já nos anos 50 e pouco, né? Lembramos que na próxima sexta-feira, dia 27, nós teremos o último, encerramos esse módulo com Mário e Diana Corso, com novos pais, novos filhos. E amanhã, dia 21, nós temos música e dança contemporânea com Vera Sala, aqui no Auditório Moarama. Minhas Mães e Meu Pai será o filme de domingo, à tarde, às 19 horas. E não esqueçam, no dia 22, às 22 horas, nós teremos Oráculo Digital com Marta Gabriel e Marcelo Tass na TV, na televisão, na TV Cultura. Então,